Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar na engenharia econômica, hoje então é 5 de abril de 2023, sobre o quê? Sobre juros simples. Na aula passada a gente falou sobre o diagrama de fluxo, o fluxo de caixa, né, que é uma forma gráfica de demonstrar as entradas e saídas de caixa, certo? Que é a base da matemática financeira, certo? E hoje a gente vai falar sobre juros simples, que é uma capitalização de um determinado capital, tá? Ao longo do tempo. A gente viu que juros, aí a taxa, né? A taxa de juros são significativas na questão financeira, porque da questão do valor do dinheiro no tempo, que vai fazer toda a diferença, porque o valor do dinheiro hoje não é o mesmo que vai ser ano que vem, mês que vem, enfim, para o futuro. Então, nós vimos que tem valor presente, VP ou PV, né? Vocês vão ver que na HP 12C, que a gente vai começar a trabalhar, vai ser tudo em inglês, né? Então, valor presente é PV, valor futuro é FV, PMT é prestação, N é tempo, período, I é taxa. Então, vocês vão ver aqui, ó, certo, meus queridos? Temos aqui, né, a questão, né, justamente aqui, certo, de como é que é a fórmula, a equação básica de juros simples, certo? Então, nós temos aí, para obter os juros, você vai. E isso, o juro simples, ele tem uma progressão aritmética, certo? Enquanto que os juros compostos têm uma progressão geométrica, né? Onde o n que vocês estão vendo aqui, ó, o n, né? Ele é elevado à potência. Vocês podem ver aqui que o juro, o J, é igual ao valor presente vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando, tá, gente, que taxa, se é ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Se a taxa é o dia, o tempo tem que ser o dia. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Eles têm que ser equivalentes, tá bom, pessoal? Não se multiplica a taxa anual por período mensal, por exemplo, N mensal. Não, tá? Esse é um erro crasso. Inclusive, eu deixei isso bem claro na semana passada. Então, a fórmula básica é essa. J igual a VP vezes I vezes N. Tá? Sendo a taxa uma taxa percentual, você tem que, aqui nesse caso, transformar ela em decimal. Então, a 10% é 0,10, 15% é 0,15, né? Então, 1% é 0,01. Sempre tem que dividir por 100, certo? Então, tá aqui, ó, tá bem claro. E os juros podem ser exatos. Qual os juros exatos? Calendário civil. 365 dias. Quando é bissexto, é 366 dias. E o comercial, que é o mais utilizado, certo? Com 360 dias. Aí todo mês tem 30 dias. Quando que é usado o calendário civil? Quando você tem uma data inicial e final, né? Aí você quer saber quantos dias. Aí você usa calendário, tá? Aí você vai ver o calendário, você vai saber os dias que são, né? Tá certo? Então, tome cuidado quanto a isto, pessoal. Então, vamos ao exemplo do exercício 1. Que montante receberá o investidor que tem aplicado 280 durante 15 meses a taxa de 3% ao mês? Vocês verifiquem aqui que temos 15 meses e a taxa é mensal, né? Então, pessoal, olha só como é que é aqui resolvido, certo? Então, você tem os juros, você tem o valor presente, é o valor inicial, é o capital inicial.
certo? O valor futuro é o montante. Geralmente o valor futuro, geralmente não, sempre o valor futuro está com os juros, está acumulado juros, tá? Então, olha só. Então, o VP, ou principal, é 280. É o capital inicial, principal. 15 meses. Então, você tem que separar as variáveis primeiro, né? Então, aí você tem 3% ao mês, é 0,3 ao mês. Então, A.M. Ao dia A.D. Então, você vai fazer aqui, ó, o valor futuro, o montante, né? Vai ser o quê? 281 mais a multiplicação. Vocês multipliquem primeiro para depois somar a 1. Então, é 0,03 vezes 15. Então, vai dar 0,45. Soma mais 1. É 1,45. Isso é o fator de capitalização. É assim, bom, um exemplo bem básico. É R$ 100, então você tem 10% de taxa de juros. Então, quanto que seria? 100 mais 10, 110. Então, já vai 1, né? Mais 0,10 dá 1,10. 100 vezes 1,10 dá 110, certo? Esse 1 representa, né, o capital, o valor presente, que é multiplicado. Então, é 1 por ele mesmo. Então, facilita o cálculo bastante. Então, você tem aí 280, multiplica 1 por 1,45, 406. Qual o juro? Ora, o juro disso pode ser, você pode calcular de duas formas. Valor futuro menos valor presente, né? O F menos o P, né? Ou calcular os juros, aí você tem o valor principal, o valor inicial, né? O valor presente, você tem a taxa e tem o tempo. Então, você tem aí juros de 126. Então, 280 mais 126 dá os 406. Tem aqui com a calculadora HP12C, mas a gente não vai fazer isso ainda, tá? Faz uma calculadora bem simples. E também nós temos aqui em termos de Excel. No momento, ainda a gente não vai usar o Excel. Mais tarde a gente vai utilizar, né? No segundo semestre, principalmente. Aí temos aqui, gente, qual o capital inicial? Olha só, capital inicial. Você tem um montante e valor futuro, 148 mil. Daqui a 18 meses, olha que a taxa está ao ano, 48% ao ano, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que fazer? Você sabe que o montante, valor futuro é 148 mil. Valor presente, valor inicial, capital inicial, é o que eu tenho que justamente calcular. O N é 18 meses. E a taxa 48%, né? Você vai dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, 48 dividido por 12 vai dar 4% ao mês. Então, a fórmula do valor presente nada mais do que o valor futuro, né? Como você tem multiplicando 1 mais N, você vai isolar o valor presente. Então, o valor futuro dividido pelo fator de capitalização. Então, no caso aqui, né, você tem o quê? 1,72. Então, primeiro resolve a parte de baixo e divide, né, o montante pelo fator de capitalização, que é a taxa de desconto. Aí você vai ter o valor presente, que é 86.047, certo? Agora, para saber a taxa de juros anual, você tem um empréstimo, o valor deste empréstimo, o montante com juros e também quantos meses foram para pagar. Então, a taxa de juros anual. Veja que o tempo aqui está em mês, então a taxa vai vir mensal, então você depois tem que multiplicar por 12 para saber a taxa de juros anual. Então, olha só, valor presente, 86.400, valor futuro, montante, 116. I é o que eu quero calcular. N, 10 meses. Então, você pode ver aqui que eu estou isolando o I. E fazendo isso, isolando o I, certo? Nós vamos ter aí uma
0,035, ou seja, 3,5% ao mês. Você multiplica por 12 e você vai ter a taxa anual, certo? Na HP 12C a gente não vai fazer. E como é que se faz aí para calcular aí, no caso, né, o tempo, né? Nós temos aí um capital inicial, 800 mil, uma taxa anual, e temos aí um montante de 832 mil. Então, o tempo vai vir como? Em ano, porque a taxa é anual. Então, olha só, o N que a gente vai calcular, o valor presente está aí, né? 0,16 ao ano. Então, A ponto, A ponto. Valor futuro, 832 mil, isolando o N, certo? Isolando o N, o que nós vamos ter aqui? Um quarto, né, de ano. Um quarto de ano são 3 meses, certo? Beleza? E o exercício 5, uma loja aí vende um pendrive por R$ 15 à vista, a prazo é 16,54, 4 de entrada e o restante após 4 meses. O que vocês têm que fazer aqui? Olha, se for dado uma entrada, só vai cobrar juros daquilo que restou, porque vai cobrar juros daquilo que já foi pago de entrada? Não. Não, né, gente? Aí faço o diagrama de fluxo de caixa, tá? Então tá aí, saiu 4 do teu caixa, entrou 15. Então, 15 menos 4, 11. Certo? Então, o que você tem aqui? Você tem 15 à vista, né? Mas você deu 4 de entrada. Então, você tem aqui a prazo vende por 16,54. Mas aí tem 4 de entrada. Então, você tem 12,54 para pagar. Então, olha só. Então, você sabe que o valor futuro é 12,54, certo? Aí você vai isolar o I para saber a taxa de juro mensal e você vai chegar a 3,5% ao mês, porque o tempo está ao mês, certo? E aí você tem os exercícios propostos que vocês vão me entregar na semana que vem, dia 12 de abril. Tá bom, pessoal? Atente ao calendário quando se pede o tempo aqui, tá? Olha aqui, certo? Valeu, pessoal. Depois às 21h35, 21h40, estamos lá para dirimir suas dúvidas. Tá bom, gente? Grande abraço.